Nós temos aqui dois tipos de problemas, ou dois tipos de circunstâncias que são diferentes. Por um lado, prende-se com o uso mesmo pelos alunos de smartphones ou tablets com funções recreativas, portanto, durante aquilo que era o tempo de recreio, intervalos, ou o tempo em que estava na escola sem fazer nada, de repente passou a ser um tempo em que eles estão todos ao lado uns dos outros, muito quietinhos, a olharem para os ecrãs. Às vezes os miúdos são muito pequenos, são muito novinhos e já estão assim. Mas não é preciso chegarmos à escola, podemos chegar a um restaurante, por exemplo, não é? E percebemos exatamente a mesma coisa. Se vamos a passear no centro comercial e vemos os miúdos, às vezes ainda andarem naquelas cadeirinhas, não é? A serem empurrados e já vão agarrados aos ecrãs, porque de facto eles ficam muito sossegados. Muito, muito sossegados. Portanto, oficialmente ficam a portar-se bem, não é? Agora, quais é que são as consequências de tudo isso, ou dessa forma de entretenimento para a estruturação do seu pensamento? Essa é que já é outra conversa. Ou seja, nós temos neste momento, por exemplo, um neurocientista como o Michel Desmourguet, que espero que ele seja francês, que escreveu um livro que tem como título, em português, A Fábrica de Cretinos Digitais, e que se prende muito em que medida é que este começar a estar constantemente conectado e a jogar e a aprender sempre através dos ecrãs, não está a fazer crianças mais burras. Literalmente falando, como eu nasci nos anos 60, tenho assim esta liberdade de poder usar esta linguagem, portanto, em vez de dizer menos aptas, posso dizer mais burras. O Desmourguet também disse cretinos no título do livro. Sim, ele também disse, não é? Mas eles têm sempre assim essa liberdade, não é? Os autores, como o Alexandre bem sabe, têm uma liberdade, não é? Não, era ficção. Eu estava ali e concebermos, não é o meu caso, não é? Eu estou aqui agarrada à literalidade das palavras, pronto. E portanto, esta questão coloca aqui, porque o problema que é em que medida é que esta digitalização do tempo devia ser de socialização e de brincadeira e entretenimento, não está a condicionar a forma como se forma o próprio pensamento. Nós não pensamos quando nascemos, quando temos 3, 4 anos, como temos 8, 9, 10 anos, 14, 15, 20, 30, 40... Portanto, há aqui um condicionamento da própria forma de pensar. Esta parte, eu acho que apesar de tudo, há aqui coisas complicadas, portanto, a questão dos smartphones nas escolas. Sabemos, até houve ontem um encontro de um movimento que pretende que se proíbam os smartphones nas escolas, ou seja, que eles sejam deixados em cacifos, porque também temos de entender que para os pais é muito tranquilizador conseguirem saber onde é que os filhos estão, conseguirem falar com eles, por exemplo, quando eles saem das escolas, localizá-los, dar recados, portanto, sem excluir essa função dessa espécie de controlo à distância, mas sem que eles estejam agarrados aos smartphones nos intervalos, ou mais pasmosamente ainda dentro da sala de aula. Já lá vamos à sala de aula. É engraçado, deixa-me só sublinhar aqui essa nuance no teu pensamento. Sublinhas ou estás preocupada com o impacto que pode ter o telemóvel ou o uso dos dispositivos móveis no desenvolvimento das crianças, mas também pode ter impacto no desenvolvimento da paternidade. Claro. Porque, de repente, temos pais mais ansiosos também, não é? Sim, essa questão da ansiedade dos pais, até porque nós... Porque o filho não atende o telemóvel durante 10 minutos e pronto, e parece que é o fim do mundo, não é? Sim. E realmente os pais sabem sempre onde é que eles estão, porque depois têm aqueles esquemas de controlo e percebe-se, quando se está do lado de cá, que isso é muito confortável, mas realmente vamos lá pensar, se os nossos pais tivessem tido sempre a possibilidade de saber onde é que nós estávamos, se calhar também não era assim. Pronto, enfim, teríamos passado muitos verões de castigo. Exatamente, se calhar, não é? Assim, pronto, exatamente. Pronto. Não vamos mais longe, vamos já só ficar por aqui, está bem? Pronto, temos isso, embora, e essa por acaso, esse há de ser um assunto para outro programa, que é para não estarmos a misturar as coisas, que é porque é que cresceu tanto a ansiedade parental. No caso dos Estados Unidos, eles relacionam isso muito com algumas notícias daquilo que é sempre terrível, que é sempre
o terror do terror de qualquer família, que é o desaparecimento de uma criança, e houve ali dois casos que foram particularmente mediatizados de desaparecimento de crianças. Em que medida é que isso não terá contribuído para o crescimento dessa ansiedade parental? Mas agora, voltando aqui, eu estava a dizer, portanto, temos a questão dos smartphones, dos tablets nos corredores, nos recreios, mas, e aí voltamos então à minha grande perplexidade, porque eu fui professora do ensino secundário, que é dentro da sala de aula, ou seja, eles estão agarradinhos ao telemóvel a mandar mensagens dentro da sala de aula. A mim parece-me aí que o telemóvel não tem problema algum. É um problema de disciplina dentro da sala de aula, porque não é suposto. Aliás, temos visto alguns graves incidentes de indisciplina dentro da sala de aula, às vezes até com contornos muito de agressões e tudo isso, nascem porque as crianças recusam a não estar a olhar para o telemóvel. Portanto, nós temos ali um problema que não nasce tanto do telemóvel em si mesmo, mas sim de não se reconhecer que há uma hierarquia dentro da sala de aula e que há momentos em que realmente não se está com o telemóvel na mão. Mas essa é uma questão. Depois temos a outra questão que também, aliás, foi abordada ontem no encontro que esse movimento pelo fim dos ecrãs nas escolas, que teve com o Alexandre Homem Cristo, secretário de Estado, e que passa pela questão dos manuais digitais, a digitalização dos manuais. Como disse esta manhã quando apresentei aqui o programa, por um lado, tendo em conta os quilos de livros que os alunos portugueses carregavam para as escolas, e a minha opinião sobre muitos desses manuais é mesmo muito crítica. Acho que boa parte deles não faz qualquer sentido, nem tem qualquer necessidade, mas... O número. A quantidade. A quantidade e depois aquela espécie de desmultiplicação, é o livro, é o manual para os exercícios, é depois mais um caderno de fichas e, portanto, as criancinhas lá carregavam com aquilo tudo. E acho que, não sei, com umas mochilas já tipo assim, aquelas dos distribuidores de comida pronta, e outras vezes com rodinhas, e então era sempre aquele espetáculo, claro, porque as mães são sempre mais pressurosas nessa matéria. Lá vai a criança uns metros à frente e a mãe a puxar a mala das rodinhas atrás, não é? Porque não vai o menino fazer uma distensãozinha nos dedinhos. E então, é claro, eu estou a falar uma mãe de vários filhos, não é? Porque estas coisas são muito diferentes. Quando se tem um filhinho ou quando se tem mais, 2, 3, 4. Pronto. E portanto, a questão da digitalização dos manuais surgiu como algo de muito interessante, quer dizer, para aliviar aquela carga excessiva, isto em Portugal, mas em geral, como uma forma, um sinal de que estávamos em diferentes países a acompanhar aquilo que ia ser o futuro e onde, objetivamente, não é, o digital tem um papel fundamental. E houve países que aderiram com grande entusiasmo, ainda no século XX, no final do século XX, depois ao caso da Suécia, houve grandes investimentos, grande entusiasmo, e como são muito organizados, conseguem logo por aquelas coisas todas a funcionar. A questão que se começou a colocar a dado momento é em que medida é que isto estava a condicionar não apenas o que se aprende, mas o como se aprende. Porque, de repente, começou a equacionar-se se o escrever, temos questões de motricidade, a forma como se lê, como se presta atenção, por exemplo, a forma como se lê, e vamos pensar, lê-se silenciosamente diante de um ecrã, também se lê silenciosamente diante de papel. Mas a forma como se lê é diferente. Em que medida é que isto vai condicionar um cérebro que está em formação e pode vir a condicionar o seu futuro? Não temos de ser tão pessimistas quanto o Desmond Regé com a sua fábrica de cretinos digitais, mas temos de pensar muito bem o que é que estamos a pôr nas mãos e quais é que podem ser os efeitos e as consequências disso que se está a pôr nas mãos, e aqui já promovido, patrocinado, apoiado e imposto pelo sistema de ensino, que é a questão dos manuais digitais. Depois ainda tivemos, e em Portugal depois houve outras questões, que é a própria questão dos exames feitos em formato digital. As pessoas geralmente falam sempre das questões do acesso à rede, sim, é verdade que há dificuldades de acesso à rede, mas imaginemos que estava tudo perfeito com as redes. Em crianças, não estou a falar nos mais crescidos, estou a falar em crianças mais pequenas, faz sentido que o exame seja em formato digital.
E depois, e agora aqui chegados, é como se houvesse dois mundos, não é? Por um lado, todos os dias se diz que eles devem desligar, mas depois põe-se nas mãos manuais digitais e as dúvidas esclarecem-se em plataformas. Portanto, há aqui, é como se fosse contraditório entre si as mensagens que se estão a passar. Portanto, a minha pergunta para o programa de hoje é, passámos da fase em que difícil era sentá-los para a frase em que difícil é desligá-los. Eu acho que haverá sempre um difícil. O grande problema é se esse difícil, quem lida com crianças sabe que a dificuldade existe sempre, mas é em que medida é que esse difícil os vem ajudar a tornar mais resistentes para o futuro ou menos preparados para esse futuro. Ou seja, quando difícil era sentá-los, nós tínhamos cabeças partidas, uns joelhos esfolados, às vezes podia chegar à cana do nariz também, e por aí, não é? Tudo bem. O que não matava moía, não é? Mas passava depressa. Dá resistência. Dava, pronto. E neste momento em que difícil é desligá-los, o que é que nós temos? Temos um alarmismo, temos uma resistência em relação à mudança. Eu recordo quando cheguei ao ensino primário, a grande mudança era de uma coisa que só fica bem nos filmes e no momento em que o Reino Unido tem um novo rei, que são as canetas de tinta permanente, não é? Felizmente, eu quando cheguei lá, já era no tempo da esferográfica, que tinha, além de mais, um anúncio fabuloso cantado na rádio, a bico laranja, bico cristal, e passa publicidade. Bico fino ou bico normal. Exatamente. E, portanto, posso garantir que foi uma mudança que muito contribuiu para o meu sucesso escolar. E acabava... Portanto, acabaram-se as idas à casa de banho para lavar as mãos, não é? Não. As mãos, a cara, a bata e tudo o que estava ao meu redor, por assim dizer. Portanto, eu ainda faço parte de uma geração, eu não sei como é que nós chegámos aqui, que tinha uns trabalhos na disciplina de desenho, ainda se chamava Desenho Meio de Educação Visual, que era tinta da China, pintar com uma coisa que era o tira-linhas, e tinham de se fazer assim uns contornos. A pessoa sobrevivi, mas olha, não sei bem como. E o tira-linhas também. Portanto, há em que medida é que estamos a assistir uma reação que é sempre frequente, e por outro lado como entender para além disso que há alguns países nos quais temos o caso da Suécia, mas não está longe de ser caso único, neste momento comecem a fazer marcha atrás e a olhar para o papel como um meio, como um suporte em que se aprende melhor, não no sentido da quantidade daquilo que se aprende, a expressão que é incorreta, mas da qualidade da forma como se aprende.